Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite, junto para compartilhar uma palavra. E eu quero deixar 3 tipos de paz para você. É claro que você já tem a sua paz. Primeiro, a paz do Senhor, a graça e paz eterna, né? Então você escolhe qual é a paz que você quer, a paz do Senhor, graça e paz ou paz eterna. Assim ninguém briga pela paz. Vocês que já me conhecem, meus irmãos, Simar Rodrigues de Cabo Frio, Unamar, e é sempre um prazer poder falar com você. Nós temos crescido a cada dia, temos um compromisso com essa verdade, não absoluta, mas crescemos a cada dia no entendimento. Então você que não é inscrito, inscreve lá no nosso canal, participe dessa mensagem, deixa o seu comentário se você gostou ou se não gostou. Nós aceitamos confrontos também, que nós não somos donos da verdade, nós estamos a cada dia crescendo no conhecimento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde você vai estar, e eu também, daqui 100 anos? Já parou para analisar? Ou 50 anos? Então, quantos teólogos ficou para trás que você e eu nem conhecemos? Assim também não vai ser diferente com as nossas vidas, meus irmãos. Daqui 200 anos, 300 anos, será que alguém vai ouvir falar das nossas mensagens? Ou nós precisamos demonstrar mais o nosso amor, a nossa sinceridade, até mesmo os nossos erros, ou continuarmos querendo ditar regras e domínio? Então o tema nessa noite é esse aí. Recebemos graça e o apostolado ficou para onde? Romanos capítulo 1, versículo 3, que diz assim: acerca do seu filho, a quem nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Meus irmãos, por que hoje na mídia do Evangelho que já foi consumado, para nós que defendemos a escatologia preterista, por que existe aí uns irmãos que têm um entendimento, outros têm outro? Mas agora vamos pensar direitinho. Você recebeu a graça? Se você recebeu a graça, Paulo diz a qual recebemos a graça e o apostolado. Se nós recebemos a graça no século 21, nós também recebemos o apostolado. Então nós precisamos ter o nosso cargo de apóstolo para pregar a graça. A graça ela nunca vai acabar como um feito de Deus que foi naquela geração. Na realidade, a graça era um favor de Deus. Deus sempre teve graça, bondade, manifestou essa bondade para a humanidade. Então, mas essa mensagem da graça que foi pregada lá era com um propósito. Deus usou de bondade para com eles. Ele estava morto nos seus delitos e pecados. Deus fez a bondade, usou de bondade para com eles, para tirar eles daquela posição e levar para o mundo eterno, para o reino dos céus. Para quem eram as promessas e os pactos? Se a graça, o pacto da graça, será que era para nós? Hoje, no século 21,
ou hoje essa graça nos beneficiou para nós estarmos nessa situação. É muito diferente entre você receber uma herança, se tornar filhos, e depois você já vir filhos de Deus, dentro daquela herança que sobrou para eles. Então, para quem eram os pactos? Será que existia Brasil quando Deus fez o pacto da graça? Então, para quem eram os pactos? Romanos capítulo 9, versículo 13, que diz assim: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção, de quem era a adoção de filhos? Os israelitas. E a glória e os pactos, de quem eram os pactos? Era dos irmãos de Paulo, israelita, carnais. E as promulgações das leis, e os cultos, e as promessas. As promessas eram para qual nação? Era para a descendência de qual nação? Era para os israelitas. Os cultos eram para eles, as promessas eram para eles, os pactos eram para eles. Nós nunca tivemos pacto, nós nunca pertencemos ao primeiro pacto, nem ao segundo pacto. Nós já viemos numa posição de reino estabelecido. Nós estamos hoje no reino dos céus, que o reino estava chegando lá, eles precisavam receber aquela promessa, que eles não mereciam aquela graça era suficiente para eles manter com aquele pacto até chegasse a promessa. Deus se fez carne, João 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era quem? Quando alguém diz que Jesus hoje não existe, as pessoas acham difícil, porque a Bíblia diz que Jesus é o sacerdote eternamente. Então, Sodoma e Gomorra, segundo a epístola de Pedro, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje ainda, porque ela queimaria eternamente. Então, aqueles que foram jogados no lago de fogo lá no ano 70, eles estão queimando eternamente. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi um sacerdócio eterno, porque ele fez aquele pacto eterno, toda a vida vai ter na mente das pessoas que aquele pacto foi feito. É igual Sodoma e Gomorra que está queimando eternamente. Ele está queimando. A Bíblia diz que Deus fez um pacto com Israel, um pacto perpétuo. Nunca iria acabar, mas não acabou na cruz. E Deus não fez outro pacto. É isso que as pessoas não conseguem entender. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre eles lá. O Verbo habitou entre você no século 21. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, você viu a glória de Deus? Eles viram, porque ele se fez carne, e hoje ele é carne. Sim, 100% homem, 100% Deus. Existe 100% homem hoje? Então, assim como Deus se fez carne, ele desfez a sua carne. E hoje, é Jesus ou é Deus? É essa confusão que as pessoas precisam entender. Jesus hoje, ele deixou de existir, mas os feitos dele deixou, esse nome que ele recebeu aqui, nunca vai deixar de existir. Mas ele é o próprio Deus, ele se fez carne e agora desfez a carne. Quando aconteceu isso? Deus desfez da carne. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que diz assim:
Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Então, se o primeiro homem, o pecado entrou pela carne, pela desobediência de um homem. Para que o pecado saísse, precisava também de um homem na carne. Então, assim como em Adão todos pecaram, em Cristo todos seriam ressuscitados. Cada um, porém, na sua vez, ou na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Para quem não conhece esse fim, nós defendemos que já veio ali no julgamento de Israel. Então depois virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade, todo o poder. Então Cristo, quando vem, ele tinha uma missão: levar novamente o reino de Deus a ser estabelecido, a qual eles perderam em Saul. Você já tem essa mensagem aí no meu canal. Então, quando Jesus entregasse o reino ao Pai, que ele era o próprio Pai, mas ele veio como homem, e aquela manifestação de filho duraria ali 1000 anos, ou 40 anos, uma geração ali. Então, Cristo, aquela manifestação de filho deixaria de existir. Ele desfez a carne. As pessoas acreditam que ele se fez carne, e agora o texto diz que ele desfaria a carne. Ele entregaria tudo ao Pai, voltaria a ser o Pai novamente. Ele já era o Pai, mas estava na manifestação de filho. E o verso 25: pois é necessário que ele reine. Reine está no passado ou está no futuro? Ou ainda vai vir? Era necessário que ele reinasse até um período de um tempo, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por acaso hoje tem alguma nação que é inimiga de Deus, se Deus não olha hoje ninguém segundo a carne? Então, quem eram os inimigos de Deus daquela geração? Todos aqueles que negaram ele. E não acreditaram nas suas promessas e mataram ele. Então, aquele reinado, ele veio na cruz, completou tudo. Mas o templo estava de pé e o povo se tornou inimigo, porque aquele sacrifício para muitos não valeu. E eles se tornaram inimigos pelas suas obras más. Então, quando aquele reinado de Moisés, aquela antiga aliança, Deus destruísse ela, então para que Jesus ia ficar mediando mais alguma coisa se o primeiro pacto já tinha acabado e Deus agora, ele vem com a nova cidade e ele estabelece um novo mundo para aquela geração que nós fazemos parte dele hoje. E aí está dizendo, ora, o último inimigo a ser tragado, a ser destruído é a morte. Versículo 27. Pois se lê todas as coisas, sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquela que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Da mesma forma que Deus veio, se manifestou em carne, e ali ele completaria o seu reino durante 1000 anos, linguagem figurada, que durou 40 anos ali, ou 70 anos. Então, quando ele colocasse os seus inimigos debaixo dos seus pés, Paulo
Paulo escreveu em Romanos 16, diz que em breve Deus colocaria, esmagaria Satanás debaixo do pé dos irmãos. Era aquele inimigo, opositor, Roma, os sacerdotes, aqueles que se dizia fazer a vontade de Deus. Então, quando os inimigos de Deus fossem colocados debaixo dos seus pés, então Deus, Cristo, entregaria o reino ao Pai. Aquela manifestação de filhos terminava e Deus seria um em todos. Então ali Jesus entrega o reino ao Pai, ele desfaz daquele filho e ele volta a ser Deus. Não volta a ser Deus, ele é próprio Deus, mas aquela manifestação acabaria ali. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo é homem hoje. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Paulo está dizendo que havia um mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. Quem era? Jesus Cristo homem. Então, Jesus Cristo homem hoje, ou Jesus Cristo no Espírito, está intercedendo por alguém hoje? Ele é um sumo sacerdote eternamente? Será que Jesus está lá do lado de Deus intercedendo pelo próprio Deus? Não tem lógica isso, irmão. O verso 6. A qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Se ele resgatou todos, ele está intercedendo por quem hoje? Para servir de testemunho ao seu tempo. Não é o nosso tempo. Hoje nós estamos falando dos feitos que ele fez, mas não serve de testemunho para nós hoje. Nós não vimos nada. Então, para os nossos irmãos que diz que a Bíblia é um livro histórico, e ela é um livro histórico, então a graça também é histórica. Filipenses 2:5 diz assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, então ele é Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos, como Deus. Então você pode observar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando ele vem para manifestar na terra, ele deixou sua glória e habitou entre os homens, se fez servo e se humilhou a ponto de se tornar servo dos homens. E o verso 9: contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Por que Jesus recebeu esse nome que está acima de todo nome? Será que está acima do nome lá no céu ou era na terra? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra. Então é isso, irmã. Se vai ser dobrado no céu e na terra, irmão, essa palavra céu e terra era uma linguagem de figura, porque qual é o joelho que iria se dobrar lá no céu? Ele resgatou algum anjo? Então era naquele céu de Jerusalém. Ele recebeu um nome. Nasceu hoje
e você vai dar o nome dele de quê? Jesus de Nazaré. Então esse nome é o nome que Deus recebeu na terra, pelos feitos que ele fez. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, quando Cristo veio, Deus em forma de homem, ele recebeu um nome. Qual é o nome? Jesus Cristo. E Deus o exaltou acima de qualquer outro nome. Então, depois que ele fez a sua obra, ele volta à posição diante da sua glória, ele retoma a tua glória, e Apocalipse diz que eis que eu faço novo todas as coisas. Então hoje, qual é a nossa posição hoje? A nossa posição é estar no reino de Deus. Mas todo mundo está no reino, todo mundo nasceu no reinado de Cristo, mas nem todos eles estão reinando, porque esse reino não é físico. Nesse reino não tem carne, não tem sangue. E o que é que pratica a maldade? É carne e sangue. Quando você pratica a maldade, você não está reinando. Mas quando você pratica a bondade, a justiça, o amor, a paz, a longanimidade, você está no reino, está reinando. Um filho de um fazendeiro que deixou uma herança para ele pode abrir mão da sua herança e viver como mendigo? Pode. Mesma coisa é hoje. Nós, todos que nasceram depois da consumação do século, já nasceram no reino de Deus. Assim que eles nasceram no reino das trevas, eles também, depois de 70, todos nasceram no reino de Deus. Mas todos aqueles que nasceram no reino das trevas, antes da cruz, eles viveram as trevas? Nem todos, porque muitos viram a luz, que era Deus. E eles andaram com Deus. Mas isso não fez eles se tornar um filho pela sua posição. O mais santo do Antigo Testamento, o pecado deles não tinha sido perdoado. E o mais pecador nesse reino hoje, o pecado dele já foi perdoado desde lá do sacrifício de Cristo. Você entende que o reino foi implantado e nós precisamos reinar em vida? Ter essa paz, ter essa certeza. Ah, mas meus irmãos, nós estamos no reino do Pai. Nesse reino tem graça, tem bondade, tem felicidade, tem ruindade. Não, porque nesse reino não entra maldade. É um reino no Espírito. Então, qual é a mensagem que nós precisamos pregar? Se realmente nós recebemos a graça hoje, conforme eu li no início, nós precisamos também entender que nós recebemos o apostolado. Como eu recebo graça hoje e não recebo o apostolado? Está faltando alguma coisa. Ou você recebeu graça e apostolado, ou você não recebeu nada. Você é apenas um filho no reino. E o que é apóstolo hoje, Simar? Apóstolo é aqueles que receberam uma missão. Qual era a missão do apóstolo Paulo? Levar a graça para todos. Então, se você recebeu a graça, você é um apóstolo também. Então você tem que levar a graça para todos. Mas a graça hoje está salvando o quê? Então, se nós defendemos que a graça hoje é para salvar alguém, então nós somos um apóstolo. Se você entendeu que a graça era para tirar eles daquela posição e levar para o reino dos céus, então a graça foi esse veículo que conduziu eles para o reino do céu. Hoje, se nós estamos no reino, nós temos aquela graça que foi pregada a eles, ou nós temos a bondade de Deus nas nossas vidas? Porque a graça é nada mais que a bondade de Deus que foi usada para com eles. E hoje essa bondade continua nas nossas vidas. Não para nos salvar, mas para nos orientar. E a Bíblia diz, lá em Efésios, diz que essas bondades de Deus
era para ser anunciado para mostrar o que Deus fez para com eles. Então hoje nós estamos aqui mostrando que a graça de Deus, a bondade de Deus tirou eles daquela posição e transportou para o reino, ressuscitou eles. Nós apenas já nascemos ressuscitados no Espírito, mas a carne ela nasceu de acordo com cada família que nós fomos gerados. A minha família era de católico, eu fui ensinado a ser católico. Outras famílias foi ensinada no espiritismo, aquelas crianças nasceram no espiritismo. Nós fomos hoje julgar, então Deus morreu em vão, porque Ele não morreu pelos crentes, Ele morreu pelos pecadores. E eles precisavam arrepender, sair daquele estilo de vida da antiga aliança, aceitar o novo pacto, que era para a nação de Israel, e eles entraram na eternidade. Muitos morreram no ano 70, mas ali foi o fim daquele século, o fim daquela nação, o fim do mundo, para que aquele que estava sentado no trono diz: eis que eu faço novo todas as coisas. Nós não vamos nascer, nós já nascemos de Deus, no Espírito. Mas a carne precisa sofrer essa metanoia, entender, para poder reinarmos em vida e em perfeita vitória. Melhor noite e até a próxima oportunidade.